Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um dia que nos reunimos nessa sala de leitura. Hoje é a nossa sala de número 172 do nosso plano de 365. Vamos iniciar hoje mais um livro, apesar deste livro fazer parte de um só, Como eu falei na visão panorâmica, é Esdras Neemias, O livro é um só. O livro traz um mesmo tempo, uma mesma narrativa, uma mesma história. Após alguns anos, isso foi dividido, O livro foi dividido como sendo Esdras e Neemias, porém, no original ele é um só. Então, a visão panorâmica sobre este livro Esdras Neemias já realizamos. Então, hoje vamos entrar direto aqui para a leitura do livro de Neemias, podemos dizer assim, porque hoje é assim que se encontra, na Bíblia, como nós conhecemos, os 66 livros, o Canon, um nome mais teológico. Vamos seguir então com a nossa leitura, tá bom? Vamos fazer uma oração e vamos em frente. Senhor, te louvamos, te agradecemos por mais uma manhã para quem está conosco aqui ao vivo, reunidos diante da tua presença, do livro sagrado. Período que essa pessoa acompanha, se é tarde, noite, madrugada. Agradeço ao Senhor por ter essa pessoa também do outro lado, fazendo parte desse clube de leitura. E o que dá sentido a essa leitura que nós estamos fazendo é a interpretação. É o Espírito do Senhor falando ao nosso coração, iluminando o nosso entendimento, para que não estejamos aqui reunidos apenas para ler um livro, uma história comum, secular ou qualquer. Não. Sabemos que, por mais que algumas leituras sejam pura e simplesmente históricas, que contam o que aconteceu em uma época passada, mas essa história está falando do nosso Deus, do Criador do Universo e do teu povo. Então, nós podemos aprender através desses relatos. Fala o nosso coração. Estamos abertos a isso e oramos sempre em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Então, abra sua Bíblia aí, no livro de Neemias. Neemias foi um grande líder, um homem que se tornou governador por um tempo. Ele era um simples copeiro. Ele era copeiro do rei, ainda na Babilônia. Para vocês se situarem um pouco melhor na história, quando houve o exílio do povo de Israel para a Babilônia, Neemias estava no meio dos exilados. E depois de um tempo, ele passou a trabalhar como copeiro-chefe do rei, servir ao rei. Aquele que provava o vinho antes do rei, para ver se o vinho não tinha alguma contaminação, se não já estava muito velho ou até mesmo envenenado. Então ele é aquele que se colocava diante do rei todos os dias e servia o rei. Neste período, Esdras, Neemias, Esdras e mais alguns já tinham retornado de Babilônia para Jerusalém. Já estavam ali trabalhando para reerguer a cidade. Começaram pelo templo, conseguiram reparar algumas coisas do templo, reconstruíram o altar, restauraram as festas, as orações, os sacrifícios, como nós já vimos até aqui. Porém, a cidade ainda não tinha sido reconstruída, os muros ainda estavam derrubados. É aí que entra Neemias. Por quê? Um dos irmãos que estão lá em Jerusalém, eles vão até Babilônia e Neemias pergunta: e aí, como que está lá a cidade? Como que estão os meus irmãos? Já estão restaurados? Já estão vivendo bem? E aí essa pessoa relata que a coisa não está boa. É aí onde Neemias entra na história e acha favor diante de Deus e a autorização do rei para por um tempo se ausentar do palácio, do serviço do rei e ir
para Jerusalém e com autoridade de governar, com autoridade de mandar em tudo lá. A gente vai ver que é muito interessante essa história e o exemplo de liderança de Neemias. Vamos à leitura. Vou colocar aqui a Bíblia na tela. Neemias capítulo 1. Depois eu mando para vocês um esboço, tá? Um esboço do livro de Neemias em PDF. Um pequeno esboço das divisões, né? O que de tal capítulo a tal capítulo fala sobre o quê? A visão panorâmica já foi, né? No livro de Esdras, Neemias. Tem gente falando que hoje conseguiu estar ao vivo, graças a Deus, que bom. Que bom. E ainda que você não possa estar ao vivo em algum dia, você pode acompanhar a gravação em outro horário. O importante é que você não perca nenhum dia, tá? Para a gente seguir com o plano. Neemias capítulo 1. As palavras de Neemias, o filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio em Susã, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. E eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo. E a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu, quando ouvi estas palavras, que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei, e orei diante do Deus do céu. E disse: eu te busco, ó Senhor, Deus do céu, o grande e terrível Deus, que guarda o pacto e a misericórdia por aqueles que o amam e observam seus mandamentos. Que agora estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que possas ouvir a oração do teu servo, o qual oro diante de ti agora, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti. Tanto eu como a casa de meu pai temos pecado. Temos agido muito incorruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que tu ordenastes ao teu servo Moisés. Lembra-te, rogo-te, a palavra que tu ordenastes ao teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre as nações. Mas, se vós converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e praticá-los, então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, ainda assim eu os reunirei de lá e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe pôr o meu nome. Ora, esses são os teus servos e o teu povo, os quais tens redimido pelo teu grande poder e pela tua forte mão. Ó Senhor, rogo-te que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo. Concede-lhe misericórdia à vista deste homem, porquanto eu era o copeiro do rei. Então veja, o que a gente aprende aqui? Uma breve aplicação, tá? Essa leitura não é uma leitura com aplicação, não é um devocional, né? É para interpretar textos, mas como a leitura de hoje é bem rápida, bem objetiva, vou fazer aqui uma aplicação rápida. Então veja, chegou a uma notícia. Qual tem que ser a nossa reação? Semelhante a deste homem de Deus chamado Neemias. Ele chorou, a gente pode chorar. Isso levou alguns dias, ele levou alguns dias chorando, se lamentando diante daquela situação. Ninguém tem sangue de barata, né? Como dizem. A gente vai sentir, a gente pode sofrer, a gente pode chorar. O que não pode é permanecer nessa situação. Então o que ele fez? Ele orou ao Senhor. Ele jejuou. Ele se dedicou em oração dia e noite.
Ele confessou os seus pecados, confessou os pecados do povo. E ele fez uma oração com base na palavra, com base no que a Bíblia dizia. A Bíblia para eles, né? A Escritura para eles, hoje a Bíblia para nós. Dizendo, o Senhor falou através do teu servo Moisés, que se o povo pecasse, seria espalhado, mas se o povo se arrependesse, então o Senhor os traria de volta. E está aí o povo que o Senhor trouxe de volta, tua forte mão tem sido conosco. Agora, me ajude a encontrar misericórdia diante deste homem. Que homem? O rei. Porque o rei era o único, ali naquele momento, que poderia ajudá-lo. Ele era copeiro do rei. Ele não poderia se ausentar do rei para ir até Jerusalém, via sua família, a situação que estava ali, porque ele tinha que trabalhar para o rei. Mas ele sabia que se o rei permitisse ele ir, e permitisse que ele fosse com autoridade e com condições para restaurar Jerusalém, ele iria conseguir. Então Neemias já tinha um plano. Neemias já tinha um plano muito bem elaborado e a gente vai ver esse plano se revelando na continuação da leitura. E ele pede a Deus, Deus, me concede essa graça, essa misericórdia diante deste homem. Então, como aplicação, eu não vejo erro algum orarmos dessa forma e pedirmos a Deus que nos ajude a encontrar favor diante dos homens, diante do seu patrão, diante do gerente do banco, do advogado, do juiz, do marido, da esposa, de quem quer que seja. De quem quer que seja. Ore ao Senhor. Não fique frustrado, não fique prostrada. Ore ao Senhor, busque ao Senhor e confie nele. Vamos para o capítulo 2. E sucedeu no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que o vinho estava diante dele, e eu apanhei o vinho e dei ao rei. Ora, nunca tinha estado triste na sua presença. Porquanto o rei me disse, por que o teu semblante está triste, visto que não estás enfermo? Então Neemias era aquele que estava sempre servindo com alegria. Olha só que bacana. E o rei já sabia, já conhecia. Então nesse dia ele se colocou com um semblante triste por causa da situação. E o rei percebeu e falou assim, isto não é nada mais do que tristeza de coração. E fiquei muitíssimo temeroso e disse ao rei, que o rei viva para sempre. Porque o meu semblante não estaria triste, quando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, jaz em ruínas, e os portões estão consumidos pelo fogo. Então o rei me disse, que me pedes tu? Assim orei ao Deus do céu. Então veja, quando Neemias se colocou diante do rei e teve ali uma oportunidade, o rei falou, tá, o que eu posso fazer para você? O que você me pede? E Neemias, ele já sabia o que ia pedir. Ele já tinha um plano. Ele já tinha orado ao Senhor. Ele não ficou ali, rei, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, não. Eu nem sei. Não, ele já tinha um plano. Isso a gente pode trazer como aplicação para nós também. Ficar chorando, prostrado, frustrado diante da situação, não vai resolver. A gente pode até ficar por um tempo, que é um baque. Mas quando nos aplicamos a orar ao Senhor, a jejuar, a buscar um direcionamento, Deus vai nos dar um direcionamento. E aí a gente tem que se preparar para colocá-lo em ação. E Neemias apresenta isso para o rei. Versículo 5. E eu disse ao rei, se for do agrado do rei, se o teu servo tem achado graça à tua vista, que tu me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu possa edificá-la. E o rei disse-me, estando a rainha também assentada junto a ele, pois quanto tempo durará a viagem? Está vendo como ele já tinha um plano e ele estava preparado para isso? Quanto tempo durará a viagem? E quando tu retornarás? Assim, aprove ao rei me enviar, e eu lhe aprouve ao rei me enviar.
e eu lhe apontei um tempo. Então, quando o rei perguntou para ele, tá bom, eu vou te enviar, eu aprovo, mas quanto tempo você vai precisar? Em quanto tempo você volta? E Neemias falou para ele um tempo. Olha, em tanto tempo. É aquilo que eu falo. Então, quando ele estava diante de alguém que poderia ajudá-lo, ele não ficou ainda pensando, não sei lá, acho que uns 10 dias, 20, um mês. Não, ele tinha, sabe, uma coisa bem certa. Traga isso como aplicação para a sua vida. Versículo 7. Além disso, eu disse ao rei, se for do agrado do rei, que me sejam dadas cartas aos governadores da além do rio, para que eles me permitam passar até que eu entre em Judá. E uma carta para Asaf, o guarda da floresta do rei, para que ele me dê madeira para fazer vigas para os portões do palácio que pertenciam à casa, e para a muralha da cidade, e para a casa na qual estarei. E o rei me concedeu, segundo a boa mão do meu Deus sobre mim. Então veja que ele já tinha tudo certinho. Rei, eu vou ficar tanto tempo fora. Me dá cartas para que eu apresente ao governador quando eu passar para além do rio. Me dá carta também para o chefe lá da floresta, para que ele me ceda madeiras, que eu vou precisar de madeiras para reconstrução. Olha só, que exemplo de liderança. Já tinha tudo muito bem planejado, muito bem programado. É algo que eu chamo de previsibilidade. Versículo 9. Então, cheguei até os governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Quando Sambalate, o Oronita e Tobias, o servo amonita, ouviu isso, afligiu-os muitíssimo que ali havia chegado um homem para buscar o bem-estar dos filhos de Israel. Então, inimigos esses. Sambalate e Tobias, eles ficaram aflitos quando ficou sabendo que ali na cidade tinha chegado alguém que queria o bem do povo e que ia restaurar. Inimigos começaram a se levantar aqui e a gente vai ver mais para frente como eles tentaram impedir essa reconstrução. Assim, eu vim até Jerusalém e ali fiquei 3 dias. E eu me levantei à noite, e alguns poucos homens comigo. Não contei a homem algum o que meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Nem havia qualquer animal comigo, salvo aquele que eu montava. E eu saí à noite junto ao portão do vale, a saber, diante do poço do dragão, até a porta do esterco, e vi as muralhas de Jerusalém, as quais estavam demolidas, e os seus portões estavam consumidos pelo fogo. Então, segui adiante até o portão da fonte e a piscina do rei, mas não havia lugar para o animal que estava debaixo de mim passar. Então, subi à noite pelo ribeiro e vi a muralha, e voltei, e entrei pelo portão do vale, e assim retornei. E os governantes não souberam aonde eu fui, nem o que fiz. Tampouco eu tinha dito aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos governantes, nem aos mais que faziam a obra. Então eu lhes disse. Então, primeiro, antes de Neemias se colocar diante das pessoas e falar o plano, primeiro, ele fez uma ronda. Ele foi conhecer a real situação do problema. Deixa eu dar uma volta. Ele foi em todos os lugares onde as muralhas estavam derrubadas. Tinha lugar que não conseguia nem passar, de tantos destroços, o animal que ele estava montado não conseguia nem passar. Então, primeiro, ele entendeu o tamanho do problema, a gravidade do problema. Ele foi lá e viu qual era a realidade. Aí depois, versículo 17. Então eu lhes disse, vós vedes a angústia na qual estamos, como Jerusalém está assolada e os seus portões estão queimados pelo fogo? Vinde e edifiquemos a muralha de Jerusalém, para que não sejamos mais um opróbrio. Então eu lhes contei como a mão do meu Deus foi boa sobre mim, bem como as palavras que o rei me tinha falado.
E eles disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Assim, eles fortaleceram as suas mãos para esta boa obra. Então, olha o exemplo de liderança. Quando eu falo exemplo de liderança, estou falando com você. Você que é chefe de família, você que é mãe, você que aí na sua casa é o convertido, sendo que tem pessoas que não são. É você que Deus escolheu para liderar aí. Chegou a má notícia, chegou o problema. Posso chorar, isso é real, né? Nós somos humanos, assim como Neemias. Mas o que eu tenho que fazer? Orar ao Senhor. Ele orou, ele jejuou, ele buscou em Deus um direcionamento, um plano. Deus deu a ele tinha muito bem elaborado, pediu a Deus misericórdia diante de quem poderia ajudá-lo, quem pode ajudar. Eu vou estar diante de quem? Eu vou estar diante de um médico que vai fazer a minha cirurgia, de um advogado que vai julgar a minha causa, do patrão que pode me dar um aumento se eu pedir para ele. Deus, me dê misericórdia, que eu ache graça diante dessa pessoa. Foi o que ele fez. Ele se colocou diante do rei. O rei autorizou, perguntou o que você precisa. Ele tinha muito bem elaborado. Preciso de tantos dias, preciso de cartas para isso, para aquilo. Quando ele chegou, antes de falar com as pessoas, primeiro ele viu a real situação do problema. Então, antes de falar com mais alguém, é um problema familiar, então veja a real situação do problema. O que está acontecendo, onde estamos falhando, onde tem uma brecha, onde tem um destroço. Depois, quando ele entendeu a real situação, o tamanho do problema, então ele apresentou para as pessoas o tamanho do Deus dele. Falou: olha, Deus tem sido comigo. Eu achei graça diante do rei. Ele me deu cartas, ele me deu autorização para pegar madeira na floresta. Ele foi comigo nisso, naquilo, tal. Então ele falou o tamanho do Deus dele para fortalecer as pessoas. As pessoas se sentiram fortalecidas, as suas mãos fortalecidas para começar a obra. Obra essa que durará 52 dias. Em 52 dias ele vai levantar os muros de uma cidade, que levaria meses ou até anos. Versículo 19. Mas quando ouviu isto, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, quer dizer, já chegou mais um, né? Riram de nós por escárnio e nos desprezaram e disseram: que coisa é essa que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus do céu, ele nos fará prosperar. Por isso nós, os seus servos, levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte alguma, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então o que aconteceu? Quando Neemias contou o plano dele para o povo, o plano de reconstrução, Sambalá, Tobias e Gesem riram deles, desacreditaram deles. Não tem problema, isso vai acontecer comigo, isso vai acontecer com você. E não tem aquela historinha, sabe? Ai, não conte o seu sonho para ninguém, porque se você contar, pode ser... Como assim? Quer dizer que se eu contar, se eu falar para alguém, eu vou impedir a soberania de Deus de agir na minha vida? Porque quando José contou os sonhos dele para os irmãos, ele foi lançado no poço. Mas era obra do Senhor ele ser lançado no poço. Fazia parte de um plano de Deus. Eu não acredito em misticismo. Eu sou cristão e cristão não tem ligação nenhuma com misticismo, com ocultismo, com o cosmos. Não, porque se você falar, você libera uma energia negativa e a inveja pode te pegar. Como assim? Eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Nenhum. Eu não acredito que falar ou não falar, conversar ou não conversar com alguém pode impedir a mão de Deus de agir na minha vida. Ele é soberano em toda e qualquer situação. Eu penso assim, é o que a Bíblia me diz. Neemias contou. Neemias falou: olha, o plano é esse. E os inimigos vão rir mesmo, vão sentir inveja mesmo. Qual o problema? Quer dizer que isso é impedimento para o agir de Deus? O que a gente tem que responder nessa hora? Como nós devemos reagir nessa hora? Versículo 20
Grave isso para você, leve para a sua vida. Então lhe respondi e disse: o Deus do céu, ele nos fará prosperar. O Deus do céu, ele nos fará prosperar. Então não importa, pode ter o levante que for, pode dar risada, pode ter inveja, pode vir Sambalá, Tobias, Gesem, Satanás, quem quer que seja. O Deus do céu me fará prosperar. Crê nisso? Faça uma declaração pública. Deixe registrado aí, coloque nos comentários. O Deus do céu me fará prosperar. Eu vou colocar aqui também. O Deus do céu me fará prosperar. E prosperar é ser bem-sucedido, tá? Prosperar não é só ganhar dinheiro, não. É prosperar nos seus planos, nos seus projetos, naquilo que Deus colocou no seu coração. Não tem impedimento. O Deus do céu me fará prosperar. Ó, eu elevei a situação, levei para o céu. Você está rindo de mim? O Deus do céu me fará prosperar. Essa tem que ser a nossa postura. Capítulo 3. Esse negócio aí, para mim isso aí já passou. Para mim isso aí era um tempo de meninice espiritual. Ó, você tá para comprar um carro, ó, não fala para ninguém, porque se você falar pode dar errado. Ué, como assim? Aí quer dizer que se for da vontade de Deus eu comprar aquele carro, aí porque eu falei para alguém vai dar errado. É isso? Então, a mão de Deus está limitada ao que aquela pessoa vai pensar da minha compra. Não faz sentido. É claro que você não vai sair, né? Igual um tagarela, né? Claro que você não vai sair falando para qualquer pessoa e tal. Não, mas na tua intimidade, né? Alguém da tua confiança. Enfim, eu não acredito nessas coisas aí. Eu não acredito. Eu não tenho base bíblica para isso. Neemias capítulo 3. E Eliasibe, o sumo sacerdote, levantou-se com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram o portão das ovelhas, o qual santificaram, e levantaram as suas portas até a torre de Meá, e eles o santificaram até a torre de Ananel. Então agora eles começaram a edificar, começaram a levantar, né? A edificar os portões, levantar os muros. Vamos ver como foi isso. Versículo 2. E próximo a ele edificaram os homens de Jericó, e próximo deles edificou Zacur. Então veja, em toda a muralha, depois eu vou mandar uma foto para vocês da cidade de Jerusalém no tempo de Neemias, quando foi edificada. Era assim, uma cidade comprida, não era redonda não, comprida, uma cidade comprida. E aí eles edificaram os muros dessa forma, ó. Fulano edificou daqui a aqui, Beltrano, daqui a colar, o outro, de lá para lá. Então, cada um foi levantando um pedacinho. Muito interessante, muito interessante. Versículo 3. Todavia, os filhos de Racenaá edificaram o portão do peixe, que também lançaram as suas vigas e puseram as suas portas e as suas trancas e as suas barras. E próximo a eles, então tá vendo? Um do lado do outro, e próximo a eles reparou Meremote, o filho de Urias, o filho de Cós. E próximo a eles reparou Mesulão, o filho de Berequias, o filho de Mesesabel. E próximo a eles reparou Zadok, o filho de Baaná. E próximo a eles os tecoitas repararam, mas os seus nobres não puseram seu pescoço na obra do seu senhor. E o portão velho repararam Joiada, o filho de Paseia, e Mesulão, o filho de Bezodias, e lhes puseram as suas vigas, e levantaram as suas portas, e as suas travas, e as suas barras. E próximo deles repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadom, o Meronotita, os homens de Gibeão e de Mispá, até o trono do governador deste lado do rio. E próximo a ele repararam Uziel, o filho de Haraias, dos ourives. Próximo a ele também reparou Hananias, o filho de um dos
apotecários, e eles fortificaram Jerusalém até a muralha larga. E próximo a eles reparou Refaías, o filho de Ur, o governante da metade de Jerusalém. E próximo a eles reparou Gedaías, o filho de Harumaf, a saber, na frente da sua casa. E próximo a ele reparou Ratus, o filho de Razabneias, cada nome, né? Malquias, o filho de Harim, e Hassub, o filho de Paat-Moabe, repararam outra parte e a torre das fornalhas. E próximo a ele reparou Salum, o filho de Aloés, o governante da metade de Jerusalém, e eles e suas filhas. Hanun e os habitantes de Zanoá repararam o portão do vale, e eles edificaram e puseram as suas portas, as suas trancas e as suas barras, e 1000 côvados da muralha até o portão do esterco. Mas o portão do esterco reparou Malquias, o filho de Recabe, o governante da parte de Bet-Raquerem. Ele o edificou e pôs suas portas e suas travas e suas barras. Mas o portão da fonte reparou Salum, o filho de Col-Rosé, o governante da parte de Mispá. E ele edificou e o cobriu, e pôs suas portas e suas travas e suas barras e a parede do tanque de Siloá junto ao jardim do rei e até as escadarias que descem à cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, o filho de Azbuque, o governante da metade de Bet-Zur, até o local de fronte aos sepulcros de Davi, e até o tanque que foi feito e até a casa dos poderosos. Depois dele repararam os levitas, Reum e os filhos de Bani. Próximo a ele reparou na sua parte Hasabias, o governante da metade de Keila. Depois dele repararam os seus irmãos, Bavai, o filho de Henadad, o governante da metade de Keila. E próximo a ele reparou Ézer, o filho de Jesuá, o governante de Mispá, outra parte de fronte da subida até a casa das armas, na esquina da muralha. Depois dele, Baruque, o filho de Zabai, reparou diligentemente a outra parte, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, o filho de Urias, o filho de Cós, outra parte, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes, os homens da planície. Depois dele repararam Benjamim, Azub, de fronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, o filho de Maaseias, o filho de Ananias, por sua casa. Depois dele reparou Binui, o filho de Henadad, outra parte, desde a casa de Azarias até a esquina da muralha, a saber, até o canto. Palau, o filho de Uzai, de fronte à esquina da muralha e da torre que se eleva da casa alta do rei, que estava junto ao átrio da prisão. Depois dele, Pedaías, o filho de Parós. Além disso, os netineus habitaram em Ofel, até o local de frente ao portão das águas na direção leste, e até a torre que ali se ergue. Depois, os tecoitas repararam outra parte, de frente da grande torre que se ergue, até a muralha de Ofel. Acima do portão do cavalo repararam os sacerdotes, cada um de frente à sua casa. Vocês estão entendendo, né? Eu estou lendo assim de uma forma dinâmica, que é como foi a reconstrução. Então, cada um de frente à sua casa, levantaram ali uma parte do muro. E próximo a ele, fulano. E próximo a ele, Beltrano. E próximo a ele. Cada um foi levantando um pedacinho. Versículo 29. Depois reparou Zadok, o filho de Imer, de frente à sua casa. Depois dele também reparou Semaías, o filho de Secanias, o guarda do portão leste. Depois dele repararam outra parte, Ananias, o filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf. Depois dele reparou Mesulão, o filho de Berequias, de frente da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, o filho de Ourives, até o local dos netineus e dos mercadores, de frente ao portão Mificade, e até a subida do canto. E entre a subida do canto até a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Ok? Então, a gente fica por aqui na nossa leitura de hoje. Amanhã a gente segue com essa leitura histórica de, na minha concepção, um dos melhores líderes e governadores que Israel já teve. Em 52 dias ele realizou uma obra extraordinária. Mas por quê? Porque o Deus do céu o fez prosperar. Que Deus faça você prosperar em todos os seus caminhos. Vou ficando por aqui. Um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.